Dizem que dá para medir a alma de uma empresa pelo cheiro da sala de servidores. A nossa tinha um perfume estranho, plástico aquecido, café velho e aquele desodorante barato que alguém sempre exagera. Nos últimos meses, a empresa tinha virado uma vitrine de gente dinâmica recém-saída de cursos rápidos, currículos bonitos e frases de efeito. E eu sabia que uma hora isso ia cobrar um preço. Eu me chamo Clary Forrester. Não sou celebridade, não sou um guru, não sou nada disso. Eu só era a pessoa que, por 12 anos, segurou o que ninguém via. Não por cargo. Por sobrevivência. Eu era o tipo de profissional que conserta o problema antes de virar reunião. O tipo que passa a noite ajustando uma peça invisível para que, de manhã, o time ache que tudo está estável. Eu conhecia os caminhos que não aparecem no mapa. Guardava chaves de portas que ninguém lembrava que existiam. E, por isso mesmo, eu era invisível o suficiente para ser descartada. A história começou de verdade no dia em que a Aspen entrou na empresa como se estivesse entrando num palco. A Aspen não era do chão técnico. A Aspen era do palco. E o palco amava a Aspen. Ela apareceu na primeira reunião geral com uma luz de ring light, como se fosse gravar um vídeo. Sorriu e disse algo do tipo: "Oi, pessoal. Vamos revolucionar os paradigmas hoje." Era o tipo de frase que faz gente cansada fechar os olhos por dentro. Ela tinha casado com o único filho do CEO depois de uma temporada de yoga sofisticado e, como num passe de mágica, virou a diretora de inovação. Antes de aprender coisas básicas que qualquer pessoa da nossa área ouvia no primeiro mês. Eu via a Aspen ir na sala do data center de salto branco, olhar para um equipamento antigo e chamar de fofinho, como se aquilo fosse um móvel vintage. Uma vez ela me encarou e perguntou, com a maior naturalidade, se Java ainda era uma coisa. E eu fiquei quieta. Porque eu aprendi cedo uma regra: em empresas onde a aparência manda, você não ganha discutindo. Você ganha se preparando. Eu já tinha visto novas fases andemais. Já tinha visto gente vendendo sonho em slide e deixando a conta para quem trabalha. Já tinha visto a reorganização como desculpa para empurrar culpa e apagar histórico. Então eu observei. Naquela manhã, às 8h30, tinha uma reunião com um nome bonito, desses que parecem importantes e, no fundo, são só um ritual de poder. Aspen entrou tomando um suco verde que parecia ter sido inventado para impressionar, não para alimentar. Ela ficou em pé, embaixo da luz forte, como quem posa para foto. E disse: "Estamos entrando numa fase ousada. A infraestrutura antiga está nos segurando. A gente precisa de sangue novo, ferramentas modernas e, sendo bem honestos, menos dinossauros." Quando ela falou em dinossauros, eu senti o ar mudar. Não foi raiva barulhenta. Foi aquele aperto coletivo de quem entendeu o recado. Ela sorriu, satisfeita, como se tivesse dito algo inspirador. Ninguém respondeu. Porque esse tipo de comentário não pede resposta. Pede cálculo. As pessoas estavam se perguntando, em silêncio, quem seria o próximo a sair numa atualização feita para o ego de alguém. Ela abriu um slide feito num template bonito e cheio de palavras da moda. Falou em substituir sistemas ultrapassados por estruturas modulares escaláveis. Apontou para um diagrama que parecia print de internet. E completou: "Quero todo mundo confiante para desafiar padrões." O que ela queria dizer era: vocês são substituíveis. Enquanto ela falava, eu pensava em detalhes que ninguém ali sabia. Eu pensava no desvio que eu tinha feito na semana anterior quando o time de migração a Moderno esqueceu de mapear uma rota secundária e quase travou um serviço crítico. Eu pensava em integrações antigas, sem documentação bonita, que eu escrevi anos atrás, e que ainda mantinham o painel de logística respirando. Eu pensava no contrato que ela assinou sem ler. Aquele que deixava bem claro, scripts que eu criei fora do escopo formal eram meus. Eu não interrompi.
Eu deixei a reunião terminar. Dei um sorriso neutro, do tipo que não entrega nada. Aspen encerrou com uma risada falsa e uma frase que parecia slogan. Vamos trabalhar, gente. O futuro não espera. Eu achei curioso. Porque o futuro, às vezes, espera sim. Espera, até alguém tirar a mão que estava segurando tudo. 2 dias depois, chegou um convite na agenda. Assunto: Quick Sync GRH. Sem pauta. Sem contexto. Só um bloco frio às 16h30. Quem já viu isso antes entende o que significa. Eles nunca fazem de manhã. Fazem no fim do dia, quando a pessoa tem menos energia, quando o corredor está mais vazio, quando a empresa já está se preparando para fingir que aquilo foi só mais uma tarefa. Eu entrei na sala. E lá estava Aspen, sentada na beira da mesa do gerente do RH como se fosse uma sessão de fotos. O perfume dela era forte, doce, artificial. O tipo de perfume que tenta cobrir insegurança com intensidade. Do lado, Greg do RH, um homem correto, mas sem coragem. Ele segurava uma pasta da empresa como se aquilo pudesse morder. Aspen falou com uma voz treinada. Clary, que bom que você veio. Isso vai ser rápido. Ela se ajeitou, cruzou a perna com um gesto ensaiado. Estamos iniciando uma reestruturação. Alguns papéis antigos precisam ser revistos para se alinhar com a nossa visão do futuro. Tradução: você está aqui há tempo demais e me deixa desconfortável. Ela continuou. Nós apreciamos seus anos de dedicação. Mas estamos seguindo numa direção mais ágil, mais colaborativa e mais jovem. Quando ela falou a mais jovem, eu entendi que ela precisava disso para se sentir grande. Greg empurrou o papel do acordo na minha direção. Falou sobre pacote padrão, suporte de recolocação, prazos, uma cobertura temporária, tudo com a frieza de quem lê um roteiro e tenta não pensar. Eu olhei o documento com calma. Não era a primeira vez que eu via cláusulas assim. E eu sabia onde as palavras estavam. E onde elas não estavam. Aspen se inclinou, com aquele sorriso de quem acha que está vencendo. Alguma pergunta? Eu encarei ela com tranquilidade. Não. Dobrei o papel com cuidado. Só uma coisa. Ela inclinou a cabeça, preparada para algum pedido ou algum apelo. Eu levantei. Tirei meu crachá com calma e deixei na mesa, devagar, como quem devolve uma chave. Você tem 15 minutos. Ela piscou, confusa. Como assim? Eu mantive o tom baixo. 15 minutos até começar a cair o que você chama de o antigo. 15 minutos até os alertas ficarem mais altos. Até os fluxos travarem. Até as filas acumularem. Até as rotas que você não conhece pedirem por alguém que você decidiu apagar. O rosto dela mexeu, bem pouco. Foi quase imperceptível. Mas eu vi. Eu me aproximei, sem agressividade. Só verdade. Isso não é vingança, Aspen. É só eu parar de consertar o que você tem orgulho demais para admitir que quebrou. E eu saí. Sem gritar. Sem bater porta. Sem show. Só passos no corredor e um silêncio limpo, como quando a pessoa finalmente decide se respeitar. Eu não fui para casa. Eu caminhei 2 quadras até um café simples, daqueles com cadeiras diferentes e música baixinha. Pedi um café preto e um scone que eu nem queria. Sentei no canto, perto da janela, de onde dava para ver a fachada do prédio da empresa. Eu queria ver com meus próprios olhos o que acontece quando você remove o suporte invisível. Meu celular ficou virado para baixo por alguns minutos. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. E por um instante, eu senti uma coisa que quase pareceu culpa. Aquele pensamento,
E se eu estiver deixando gente boa no meio disso? Eu quase abri um e-mail para mandar um guia rápido. Quase escrevi para alguém de compras que sempre foi respeitoso. Quase avisei alguém do time antigo. Mas eu parei. Porque ali estava a verdade que muita gente demora para aceitar. Quando uma empresa escolhe palco em vez de base, ela escolhe o risco. E quando alguém te trata como peça descartável, você não deve sua saúde a esse jogo. Eles nunca perguntaram como o sistema realmente se mantinha. Eles nunca quiseram saber que eu rodava correções silenciosas de madrugada para impedir erros de cobrança antes que clientes vissem. Eles nunca quiseram lembrar de incidentes que eu identifiquei cedo e contive sem alarde, só para não virar pânico na liderança. Eles só queriam a inovação na forma de slogan. E a Aspen, ela assinou coisas sem ler. Inclusive papéis que davam a mim propriedade sobre rotinas de correção que viraram muleta da empresa por muito tempo. Eles queriam que eu fosse invisível. E eu decidi entregar exatamente isso. Começou com pequenas falhas. Um e-mail que voltou. Depois outro. Depois muitos. Um painel que parou de atualizar. Em seguida, 2. Chamadas internas começaram a retornar erro. A plataforma de chamados travou e mostrou aquela mensagem irônica: sua sessão expirou. Procure o administrador do sistema. O mesmo administrador que eles tinham acabado de dispensar. Do meu canto no café, eu atualizei um feed público e vi um post de fornecedor dizendo, com formalidade, por um problema técnico, operações de entrega estão temporariamente pausadas. Abaixo, alguém comentou, a Clary não era a pessoa que cuidava disso. Eu quase sorri, mas segurei. Lá dentro, eu imaginava a Aspen mexendo no tablet como se pudesse empurrar os gráficos de volta com o dedo. Eu imaginava alguém do sangue novo, com um brilho nos olhos e pouco repertório, suando na cadeira enquanto notificações chegavam sem parar. Aí o celular vibrou. Primeiro, Marcy, do financeiro, perguntando se eu tinha arquivado uma ferramenta de reconciliação. Depois, Darren, de compras, Clary, você está vendo isso? Nada está estabilizando. Depois, Ana, assistente do CEO, uma pessoa gentil, eu sei que você saiu, mas, por favor, onde estão os logs de fornecedores? Eu olhei para a tela com o dedo pairando. A tentação de responder existe. Porque você lembra de quem foi humano com você. Mas eu não respondi. Ainda não. Eu abri a página de status interna que eu ainda conseguia ver de fora. O verde estava virando amarelo. O amarelo virando vermelho. Alguém escreveu uma nota no topo, provavelmente sem saber o tamanho do problema. Estamos enfrentando uma interrupção temporária em múltiplos sistemas. Agradecemos a paciência. Paciência. Isso sempre aparece quando ninguém sabe o que fazer. Eu entrei num grupo antigo, um chat de infraestrutura, com gente que já tinha saído ou estava por sair. E as mensagens eram do tipo: eu avisei que sem ela isso ia desandar. Quanto tempo até a Aspen assumir novos desafios? Eu dou até sexta. E então apareceu um nome novo no grupo. Aspen. Eu vi a mensagem dela. Oi, pessoal. Vamos manter o pensamento positivo. Estamos fazendo o nosso melhor. Soluções, não culpa. Eu segurei o riso. Ali, no café, com uma xícara na mão, eu assisti uma empresa que eu mantive de pé por anos começar a rachar. E o relógio ainda não tinha batido nem 15 minutos. Quando a queda começa de verdade, não vem com barulho. Vem com um aviso pequeno, discreto, que só quem tem cargo alto recebe no pulso. O CEO estava no meio de uma apresentação para o conselho. Um daqueles slides com título bonito e vazio, algo como 2025, escalando confiança. Ele falava com aquela voz treinada para soar otimista mesmo quando não sabe o que está acontecendo. Aí o relógio vibrou. Uma vez.
2, 3. Não era notificação comum. Era um protocolo interno que só existia para duas coisas: falha catastrófica ou risco ativo. Ele tentou manter o sorriso, pediu licença e saiu rápido demais para parecer casual. No caminho para o elevador, a engrenagem corporativa já estava girando. Um time avisou o time, que avisou outro time. Risco avisou a auditoria. A auditoria começou a procurar nomes em registros recentes, tentando achar um culpado para colocar no relatório. E o nome apareceu. De novo e de novo, nos logs de alterações e desligamentos de rotinas. Clary Forrester. O detalhe é que nada do que eu fiz era sabotagem. Eu não entrei para destruir nada. 3 dias antes, quando eu ainda estava lá e já sentia o ambiente ficando hostil, eu fiz uma escolha silenciosa: eu retirei meu próprio trabalho da mão deles. Eu revoguei minhas rotinas administrativas. As correções automáticas que eu construí depois do expediente. As proteções contra processos órfãos que lotavam a rede. A limpeza de entradas que evitava ataques simples. Os remendos entre o ERP antigo e o painel moderno que a área de marketing adorava mostrar em reuniões. Eu nunca anunciei isso. Nunca pedi aplauso. Eu nem queria reconhecimento. Mas aqueles scripts eram meus, e eu me protegi para o dia em que alguém decidisse me tratar como item de planilha. E a Aspen assinou isso. Ela assinou sem ler, porque estava ocupada demais tentando parecer importante. Agora, os scripts não estavam apagados. Eles só não pertenciam mais à empresa. Sem eles, o que antes era compensado em silêncio começou a aparecer. O nó principal da cadeia de suprimentos falhou às 10h46. 10 segundos depois, o login único de 4 clientes grandes recusou autenticação. O ambiente de testes de cobrança começou a executar transações reais. A VPN interna ficou lenta e acionou um bloqueio automático, expulsando dezenas de funcionários remotos. E no centro disso tudo, Aspen estava onde nunca deveria estar, na sala de servidores. A mesma sala que ela chamava de armário de dados irritado. Ela estava cercada por luzes piscando, cabos, ventiladores, alarmes discretos e um time terceirizado que cobrava caro para reiniciar roteador e pesquisar siglas na internet. Aspen segurava uma prancheta. Ninguém sabia por quê. Ela apontava para telas e perguntava: por que o script de rollback não está funcionando? Um desenvolvedor jovem, com o olhar de quem já perdeu a fé em coisas simples, murmurou. A Clary costumava resolver isso. Aspen travou por um segundo. Mas a Clary não está aqui, está? Ninguém respondeu. Porque ali ninguém tinha coragem de mentir. E então as portas abriram e o CEO entrou. O rosto dele parecia o de alguém que acabou de descobrir que o orgulho da família virou problema caro. Ele olhou para Aspen e falou com uma voz que não estava mais tentando ser simpática. Aspen, o que está acontecendo? Ela colocou um sorriso automático, daqueles que parecem maquiagem. Só uma turbulência enquanto a gente faz a transição para uma solução totalmente em nuvem. Ele não comprou. Tem cliente reportando o risco. Auditoria em alerta. Jurídico dizendo que a questão de licenciamento com o nosso middleware de transações. Aspen interrompeu, rápido demais. A Clary deve ter mudado alguma coisa antes de sair. Isso não é culpa minha. O CEO ficou parado. A frase pairou no ar como se alguém tivesse soltado algo errado e todo mundo tivesse sentido. Clary saiu há 3 dias, ele disse. Eu sei, Aspen respondeu, e a voz dela falhou. Mas, os sistemas dela, ela se fez essencial demais. O CEO a encarou como se finalmente estivesse vendo a realidade. Ela era essencial, ele disse, mais firme. A diferença é que ninguém quis perceber. Porque você estava ocupada demais renomeando canais do chat. O silêncio caiu de um jeito pesado.
Até o som dos ventiladores pareceu diminuir. Um dos técnicos, que até então evitava se envolver, limpou a garganta. Senhor, nós verificamos. Ela não mudou nada na saída. O CEO virou para ele. Então por que caiu? O técnico respirou fundo. Porque ela estava compensando falhas manualmente. Em silêncio. Ela não quebrou nada. Ela só parou de salvar. Essa frase mudou tudo. O CEO perdeu cor. Aspen pareceu encolher dentro do próprio blazer. E eu, do meu canto no café, vi o prédio e pensei numa coisa simples. Existem empresas que só descobrem quem sustenta a casa quando o piso rende. Meu notebook estava aberto. Meu e-mail, cheio. Mais de 100 mensagens não lidas. Assuntos que pareciam iguais, só mudando o nível de desespero. Urgente. Podemos conversar? Isso pode virar processo. Por favor, me responda. Uma mensagem destacada vinha de alguém que eu respeitava, porque pelo menos era sincero e nunca fingiu que entendia o que não entendia. Café qualquer dia. Preciso do seu olhar nisso. Eu não sorri. Mas eu pedi outro scone. A virada seguinte veio do lugar mais previsível, o jurídico. Advogado é assim. Eles não acreditam em intuição. Eles acreditam em papel. E em histórico. E em mensagem. Em poucas horas, eles puxaram registros e acharam chaves de API expiradas, violações de licenças de terceiros e, principalmente, uma mensagem de Aspen num canal interno, semanas antes, dizendo algo muito revelador. Clária paranoica. Ninguém liga para contratos antigos. Só apaga os documentos. Eles acharam também a pasta de compliance apagada. E aí aconteceu a coisa mais irônica, aquela pasta não estava realmente perdida. Porque 2 anos antes, quando eu notei que a Aspen tratava a documentação como energia e não como obrigação, eu configurei backups silenciosos. Sem anúncio. Sem drama. Só por responsabilidade. O jurídico viu o backup, viu as datas, viu que eu tinha sinalizado problemas antes, e viu que ninguém deu atenção. O contrato da nossa principal ferramenta de faturamento tinha vencido meses antes. Eu tinha alertado 2 vezes. Aspen chamou de embarulho de fornecedor. Agora o fornecedor bloqueou o acesso e estava cobrando o dobro para restabelecer em termos emergenciais. O jurídico chamou de extorsão. Eu chamei de imposto da arrogância. E o golpe final veio do cliente mais antigo, uma empresa de logística que tinha construído parte do próprio funcionamento em cima do nosso sistema. Às 11h07, eles pararam. Às 13h42, enviaram uma carta formal avisando que iam buscar reparação por quebra de acordo e danos operacionais. O time de comunicação entrou em pânico e publicou um aviso padrão de manutenção programada nas redes. Só que alguém esqueceu de desligar respostas automáticas em mensagens privadas. O robô respondeu o cliente irritado com algo do tipo: obrigado pelo seu contato. Estamos reimaginando escalabilidade e disruptando ineficiências. Virou piada em poucas horas. E quando uma empresa vira meme durante crise, a confiança derrete mais rápido do que qualquer sistema. Por volta das 16h, Aspen já não era a mesma. Não tinha mais sorriso. Não tinha mais a energia. Ela estava curvada sobre um laptop caro que ela não sabia usar direito, alternando entre painéis cheios de erro como quem olha a carta de tarô e tenta adivinhar o futuro. E então chegaram as mensagens dela para mim. Primeiro, um texto curto, forçado, tentando parecer casual. Oi, tudo bem? Você sabe se existe backup daqueles hooks de fornecedores? Eu bloqueei o celular. Nem pisquei. Minutos depois, um e-mail. Oi, sei que as coisas terminaram de um jeito estranho.
Queria muito ouvir sua opinião sobre algumas coisas antigas. Sem pressão. Quando você puder. Atenciosamente, Aspen. Eu deixei aquilo no silêncio do não respondido. Ela tentou de novo. Mensagem no chat. Tentativa no LinkedIn. E até uma transferência pequena em aplicativo de pagamento com o título "Por favor, responde". Eu tirei print. Porque tem coisas que, no futuro, valem mais do que qualquer discurso. Enquanto isso, eu soube por gente de dentro que o CEO a encostou no corredor e pediu um cronograma de recuperação. Ela parecia não ter dormido. E tentou culpar o time terceirizado. Só que o time terceirizado devolveu a culpa na hora. Porque técnico terceirizado pode não ter poder político, mas tem uma coisa que assusta a liderança: ele não tem motivo para proteger a reputação de ninguém. E aí a empresa começou a lembrar de outra verdade: quando você subestima alguém por tempo demais, você dá a essa pessoa tempo para guardar provas. E eu tinha muitas. Relatórios sinalizados. Avisos ignorados. Comentários passivo-agressivos em avaliações internas. Tudo arquivado, criptografado, com data. Parte de mim queria jogar isso no mundo imediatamente. Mandar para um blog. Marcar a Aspen em cada falha. Fazer um escândalo. Mas eu não fiz. Porque, na minha experiência, o que ensina mais não é humilhação pública. É o momento em que eles percebem, sozinhos, que precisam de você e que não podem exigir nada. Na manhã seguinte, meu e-mail parecia uma cena de crime. Podemos conversar? Eu não sabia que ela estava te tratando assim. Desculpa pelo jeito que foi. Por favor, responda. Até a chefe de gabinete do CEO, uma pessoa que antes me mandava mensagens frias sobre a comunicação emocional em áreas técnicas, enviou um e-mail enorme, cheio de em retrospecto. Suas contribuições foram mais fundamentais do que percebemos. Eu li e pensei, tarde. Eu não respondi. E então chegou o e-mail diferente. Marcado como confidencial. De Aspen. Assunto: chamada rápida. Último pedido. O texto era simples. Só 10 minutos. Eu prometo que não vou dizer nada que você não queira ouvir. Só preciso perguntar uma coisa. Eu não vou gravar. Eu soltei um ar pelo nariz. E, antes de aceitar, eu ativei a gravação do meu lado. Não por maldade. Por prudência. Quando a câmera ligou, Aspen não parecia uma diretora. Parecia gente. Sem filtros. Sem blazer. Cabelo preso de qualquer jeito. Olheiras. Um moletom com frase motivacional descascando. Ela respirou e disse: Clary, obrigada por atender. Eu fiquei quieta. Só observei. Ela começou a falar rápido, tropeçando. Eu sei que fui condescendente. Eu não respeitei o que você fazia. Eu não entendia, e eu aprendi do jeito mais caro. Por favor, você pode me ajudar a consertar isso? Eu posso pagar. Eu preciso fazer isso direito. Se o conselho ver esforço. Eu levantei um dedo. Ela parou na hora. Eu me aproximei da câmera e falei num tom calmo, sem agressividade. O seu sogro apostou em aparência no lugar de competência. Esse incêndio não é meu para pagar. Ela piscou, perdida. Mas, eles estão dizendo que eu posso ser afastada. Eu mantive o mesmo tom. Você já foi. Só ainda não te contaram. O silêncio foi inteiro. Ela abriu a boca e fechou. Abriu de novo. Como se o corpo tentasse entender antes da mente. Eu encerrei a chamada.
E menos de 10 minutos depois, o comunicado interno apareceu. A ASP foi colocada em afastamento administrativo enquanto se revisa o colapso recente de infraestrutura e violações de conformidade. O conselho não estava só analisando. Eles estavam procurando um corpo para entregar a narrativa. E eu entendi, agora não era mais sobre eu ter saído. Era sobre quem ia pagar a conta. Eu sentei no sofá, de hobby, com uma caneca quente, e senti uma coisa rara, clareza. Não era raiva. Não era alegria. Era aquele tipo de tranquilidade que aparece quando você finalmente para de explicar seu valor para quem escolheu não enxergar. E o melhor de tudo, eu ainda não tinha feito quase nada. Eu só tinha parado de ser a muleta invisível. Depois do afastamento da Aspen, a empresa entrou naquele estado estranho em que ninguém sabe quem manda, mas todo mundo sabe que algo muito errado aconteceu. Reuniões começaram a surgir sem pauta. Convites marcados como urgente pipocavam nos calendários. Pessoas que nunca tinham falado comigo passaram a lembrar do meu nome com uma familiaridade quase carinhosa. Eu observava tudo à distância. Porque existe um momento muito específico em qualquer colapso, quando a liderança percebe que o problema não é técnico. É estrutural. E estrutural dói mais, porque não se resolve com discurso. 2 dias depois, o jurídico entrou oficialmente em cena. Não com ameaças. Com a educação. Um e-mail objetivo, escrito por alguém que claramente sabia escolher palavras. Clare, gostaríamos de entender melhor a linha do tempo de certos sistemas críticos. Não como acusação, mas como esclarecimento. Essa frase, não como acusação, diz muito. Ela só aparece quando alguém percebe que acusar a pessoa errada pode sair caro. Eu aceitei conversar. Não por obrigação, mas porque transparência sempre foi minha moeda. Na chamada, estavam 3 advogados e uma pessoa da auditoria. Ninguém da diretoria. Isso também é um sinal. Eles fizeram perguntas simples, quase tímidas. Quando essas rotinas foram criadas? Elas eram documentadas? Houve alertas prévios? Alguém pediu formalmente que fossem removidas? Eu respondi com calma. Sem ironia. Sem emoção extra. Expliquei que muitos sistemas sobreviviam porque alguém cuidava deles fora do holofote. Que alertas foram enviados. Que respostas não vieram. Que decisões foram tomadas para ganhar velocidade, não para ganhar segurança. Mostrei datas. Mostrei registros. Mostrei mensagens. Silêncio do outro lado. Um dos advogados pigarreou e disse algo que nunca esqueço. Isso ajuda muito. Ajuda quem, pensei. Mas não perguntei. Naquele mesmo dia, algo curioso aconteceu. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu atendi. Era alguém de uma empresa concorrente. Não um recrutador animado. Alguém técnico. Direto. Respeitoso. Clare, sabemos que este é um momento sensível. Não é uma proposta formal ainda. É uma conversa. Marcamos um café. Não foi em prédio espelhado. Não foi com apresentação. Foi numa mesa simples, com alguém que fez uma pergunta que eu não ouvi há anos. Como você faria diferente? Eu falei por 1 hora. Sem vender nada. Só pensando alto. No final, a pessoa anotou algo num caderno e disse: é exatamente disso que estamos precisando. No dia seguinte, o e-mail chegou. Curto. Claro. Sem floreio. Contrato de consultoria. 6 meses iniciais. Valor dobrado do meu antigo salário. Autonomia total. Sem dress code.
Sem política de palco. E a frase mais importante: queremos que você construa, não que conserte em silêncio. Eu aceitei. Enquanto isso, minha antiga empresa tentava se reorganizar. Soube por terceiros que o CEO estava sendo pressionado. Que o conselho queria respostas. Que perguntas sobre decisões familiares começaram a aparecer. Que o nome da ASP não era mais citado como inovadora, mas como aposta mal avaliada. Ela tentou contato mais uma vez. Um e-mail curto, quase humilde. Eu sei que não posso exigir nada. Só queria dizer que entendo agora. Eu li. Respirei. E não respondi. Porque entendimento tardio não cria obrigação. Dias depois, chegou um envelope físico. Da minha antiga empresa. Dentro, uma proposta. Consultoria emergencial. Prazo curto. Pagamento alto. Acesso total. Eles precisavam que eu a ajudasse a estabilizar. Eu deixei o envelope sobre a mesa por um tempo. Não por tentação, mas por reflexão. E então percebi algo importante. Eu não queria voltar para apagar incêndio de quem ainda não aprendeu a não brincar com fósforo. Eu recusei. Educadamente. Sem discurso. Sem revanche. Só um ano não é o momento. E algo curioso aconteceu depois disso. O barulho diminuiu. As mensagens cessaram. As tentativas pararam. A empresa seguiu outro caminho. Mais caro. Mais lento. Menos eficiente. Mas era o caminho que eles escolheram. Algumas semanas depois, passei em frente ao prédio antigo. Janelas apagadas. Aviso temporário na porta. Um silêncio que antes nunca existia. Não senti satisfação. Nem tristeza. Só distância. Hoje, meu calendário é diferente. Minhas reuniões têm começo, meio e fim. Minhas ideias são ouvidas. Minhas recomendações são discutidas, não ignoradas. E aprendi algo que vale mais do que qualquer cargo. Quando você passa tempo demais sendo invisível, as pessoas confundem sua presença com garantida. E quando você sai, elas chamam de crise. Mas não era crise. Era consequência. Se você já passou por algo parecido, talvez essa história tenha tocado em algum ponto sensível. Se fez você refletir, considere deixar um comentário. Às vezes, compartilhar experiências ajuda mais gente do que a gente imagina. Se quiser ouvir mais histórias como essa, de decisões silenciosas e viradas inesperadas, acompanhar o canal é um bom começo. Algumas histórias não precisam de grito para serem fortes. Elas só precisam ser contadas até o fim.